Quem assistiu o jogo do Brasil contra o Japão viu o quão angustiante é deixar para resolver as coisas no último segundo e como a gente quase pode perder uma coisa que a gente tem porque a gente deixa de resolver. E essa é uma situação que também pode acontecer quando a gente está falando de processo de divórcio de pensão alimentícia. E para que você não perca esse seu direito, eu vou falar sobre 3 situações aqui que podem acontecer. A primeira situação, ela vale para os 2 tipos de processo, tanto no divórcio quanto na pensão alimentícia. Aquela pessoa que dá entrada primeiro no processo, ela sai na vantagem, porque ela começa a contar aquela história para o juiz. Então, de certa forma, quem começa primeiro tem uma certa vantagem. A segunda situação, ela acontece nos processos de pensão alimentícia. Na verdade, ela acontece quando o processo não existe. Por exemplo, quando você quer cobrar os alimentos que estão atrasados, você só consegue cobrar se tiver processo, se tiver algum tipo de decisão judicial. Então, não adianta você querer cobrar a pensão alimentícia que está atrasada de um processo que nunca existiu. E a terceira situação, que é a que acontece com mais frequência nos processos de divórcio, é a seguinte: a pessoa demora para dar entrada no processo de divórcio e aquela parte que fica com os bens acaba se desfazendo, vendendo e se desfazendo mesmo dos bens. E quando você vai dar entrada no processo, aquele patrimônio que era do casal e que existia já não está mais em posse daquela outra pessoa. Então existe uma dificuldade de ir atrás. E fora que, para ir atrás desse bem, né, que está disperso por aí, fica também mais caro, porque o processo fica mais longo, porque existe um litígio maior. Então você também, além de perder esses bens que eram de vocês, você acaba, de certa forma, tendo que gastar mais. E se você tem o interesse de não deixar as coisas para depois, para a prorrogação, para as penalidades, aqui nesse perfil eu estou sempre falando sobre os direitos que envolvem questões de divórcio e pensão alimentícia. Então você está sempre aqui aprendendo para não deixar as coisas para depois, no último segundo, ficar aquele desespero e aquela agonia.